Se você está vendo isso agora, não é acaso, não é sorte, nem coincidência algorítmica, nem um evento aleatório perdido no fluxo do tempo. Há momentos em que a realidade se organiza de forma precisa para que um reconhecimento específico aconteça. Este é um desses momentos. Não porque algo externo decidiu te escolher, mas porque algo em você chegou ao ponto exato de prontidão para perceber o que sempre esteve aqui. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando entender Deus como um conceito distante, como uma ideia elevada, como uma resposta que precisa ser encontrada fora. Mas a verdade é que a compreensão nunca esteve ausente. O que esteve ausente foi o ponto de observação correto. Nada novo será entregue aqui. Nada será acrescentado a você. O que acontece neste instante é um alinhamento, uma lembrança silenciosa começando a emergir. Existe uma diferença profunda entre aprender algo e reconhecer algo. Aprender exige tempo, esforço, acúmulo. Reconhecer acontece em um instante. É imediato. É o momento em que algo que sempre esteve presente se torna óbvio. Quando isso ocorre, não é euforia exagerada, nem choque dramático. Há clareza, um encaixe interno, um senso de sempre foi assim. A chave final para entender Deus nunca esteve escondida em livros raros, dogmas complexos ou sistemas intelectuais sofisticados. Ela esteve oculta apenas por um motivo, porque não pode ser vista a partir de uma identidade desconectada. Enquanto alguém se percebe como pequeno, separado e observando a realidade de fora, tudo que vê parece distante, fragmentado e incompleto. Quando essa identidade começa a se reorganizar, a percepção muda junto. O que te trouxe até aqui não foi curiosidade comum. Foi ressonância. Algo em você reconheceu um chamado silencioso. Não um chamado emocional, nem religioso, mas um chamado de coerência. A sensação de que há uma peça faltando que, quando encaixada, reorganiza todas as outras. Essa peça não responde a perguntas do tipo no que devo acreditar, mas a uma pergunta muito mais sutil. Quem está percebendo isso agora? Este vídeo não é sobre te convencer de nada. Convencimento pertence ao esforço. O que acontece aqui pertence ao reconhecimento. Quando a consciência encontra algo verdadeiro, ela não precisa lutar, defender ou provar. Ela simplesmente relaxa. E nesse relaxamento, algo se revela por si só. Se você chegou até aqui, é porque sua atenção já começou a se mover para além da busca habitual. Isso não significa que você entende tudo. Significa que você está pronto para parar de procurar da forma antiga. O entendimento de Deus não acontece como uma conquista futura. Ele emerge quando a identidade correta está presente no agora. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser acelerado. Este é apenas o início de um movimento interno que acontece por reconhecimento, não por esforço. E se isso que está sendo dito encontra eco em você, então permanecer nessa frequência importa. Se essa frequência faz sentido para você, se inscreva agora e permaneça nela. O erro que sempre nos impediu de entender Deus não foi falta de fé, nem ignorância, nem ausência de busca. Foi a direção da busca. Desde muito cedo, a humanidade foi ensinada a olhar para fora, para cima, para longe. Deus foi posicionado como algo externo, separado, maior, superior, habitando um plano distante ao qual o ser humano só poderia acessar por mérito, obediência ou esforço extremo. Essa simples premissa distorceu toda a investigação desde o início. Quando algo é buscado como externo, a identidade de quem busca automaticamente se coloca como pequena, separada, incompleta, e a partir dessa identidade, qualquer tentativa de compreensão já nasce limitada. Não importa o quanto se reze, se estude ou se discipline. Se o ponto de partida é a separação, o resultado será sempre mais separação. Esse é o erro estrutural. As religiões institucionalizadas reforçaram isso ao transformar Deus em autoridade distante. Um observador externo que julga, concede ou nega. Um ser a ser agradado. Isso criou culpa, medo e dependência. Não por maldade, mas por uma leitura incompleta da realidade. Ao mesmo tempo, o materialismo moderno tentou corrigir esse excesso religioso eliminando Deus por completo, mas cometeu o mesmo erro, apenas invertido. Declarou que tudo o que existe está lá fora, na matéria, e que a consciência é apenas um subproduto acidental. Ambos os caminhos,
embora opostos na aparência, compartilham a mesma raiz, a separação. Em um, Deus está fora de você. No outro, a consciência está presa dentro de você. Em ambos, o observador se percebe desconectado da origem. E enquanto essa percepção existir, Deus permanecerá inalcançável, seja como crença inalcançável ou como conceito descartado. Esse erro se tornou tão normalizado que raramente é questionado. As pessoas perguntam se Deus existe, onde Ele está. Por que não responde? Porque permite certas coisas. Poucos param para questionar a suposição escondida por trás dessas perguntas. A suposição de que há um aqui e um lá. Um eu e um ele. Um observador e algo observado totalmente separado. Enquanto essa divisão permanece intacta, toda tentativa de entendimento será apenas intelectual. Palavras sobre Deus, ideias sobre Deus, crenças sobre Deus, mas nunca reconhecimento, porque reconhecimento só acontece quando a distância desaparece. E a distância só existe enquanto a identidade estiver posicionada como algo isolado observando o universo externo. Esse erro não é moral, não é pecado, não é falha pessoal. É um erro de orientação da atenção, um erro de ponto de partida. A humanidade tentou entender Deus do mesmo modo que se entende um objeto, um lugar ou uma entidade distante. Mas Deus nunca pertenceu a essa categoria. Não pode ser encontrado no espaço porque não ocupa um lugar. Não pode ser alcançado no tempo porque não começa nem termina. Por isso, apesar de séculos de esforço, discussão e conflito, a compreensão real nunca se estabilizou. Algo sempre parecia faltar. Algo sempre parecia distante. E esse algo não estava escondido. Estava sendo procurado a partir do lugar errado. A chave oculta não é uma crença porque crença ainda pressupõe distância. Quem acredita, acredita em algo. Algo separado. Algo que pode ou não ser verdadeiro. A crença sempre carrega dúvida embutida, mesmo quando é forte. Por isso, durante séculos, a fé foi tratada como virtude suprema, mas nunca trouxe estabilidade real. Ela exige sustentação constante, defesa, esforço, e tudo que exige esforço constante não é verdade reconhecida, é construção mental. Reconhecimento é outra coisa. Reconhecimento não pede confirmação externa, não depende de autoridade, livro, tradição ou argumento. Ele acontece quando algo que sempre esteve presente se torna evidente demais para ser ignorado. Não é aprendido, é lembrado, não é acumulado. É revelado no instante em que a atenção está no lugar certo. A humanidade tentou entender Deus acreditando mais, fazendo mais, se tornando mais moral, mais correta, mais digna. Mas nada disso resolve o problema central, porque o problema nunca foi merecimento. Foi orientação. A busca sempre partiu do pressuposto errado. Eu estou aqui e Deus está lá. Enquanto essa estrutura estiver intacta, nenhuma quantidade de fé atravessa a distância, porque a própria distância é imaginária. Reconhecer não é um ato heróico, não é um momento espetacular. É silencioso, simples, muitas vezes desconcertante, porque desmonta a identidade que foi construída ao redor da busca. Quando alguém para de buscar, algo estranho acontece. A mente entra em alerta. Ela foi treinada para procurar, acumular, melhorar. Parar parece perigoso, mas parar não é desistir. É sair do movimento errado. Buscar Deus como quem busca algo que falta reforça a ideia de ausência. Lembrar Deus dissolve a ausência imediatamente. É por isso que a chave não pode ser ensinada como técnica. Técnicas pressupõem que algo precisa ser alcançado no futuro. Reconhecimento só acontece agora. Sempre agora. Nunca depois. Perceber é diferente de acreditar. Você não acredita que está consciente. Você percebe. Você não acredita que está presente. Você está. Da mesma forma, a compreensão real do divino não se apoia em argumentos. Ela se apoia em evidência direta. Não evidência sensorial, mas evidência de ser. Aquilo que está antes de qualquer pensamento sobre Deus. Buscar exige tempo. Reconhecer não. Buscar cria hierarquia. Reconhecer dissolve. Buscar mantém o eu pequeno tentando alcançar algo grande. Reconhecer dissolve o tamanho. Não há pequeno nem grande. Há apenas o que é, percebendo a si mesmo.
Abandonar a postura de procura não significa abandonar curiosidade ou profundidade. Significa abandonar o gesto interno de se posicionar fora, fora da origem, fora da fonte, fora daquilo que observa. Enquanto houver um observador que acredita estar separado do que observa, a chave permanece invisível, mesmo estando à vista. O reconhecimento começa quando a pergunta muda. Não onde está Deus, nem como alcançá-lo, mas algo muito mais direto, quase desconfortável de tão simples. O que é isso que percebe agora? Não o que pensa, não o que sente, mas aquilo que percebe pensamento e sensação. A partir daí, a busca começa a perder sentido. Não porque foi concluída, mas porque nunca foi necessária. A chave não abre uma porta. Ela revela que nunca houve porta alguma. Este é o ponto em que duas linguagens que pareciam opostas finalmente se encontram. Durante muito tempo, ciência e espiritualidade foram colocadas em lados opostos da mesma sala, como se estivessem descrevendo realidades incompatíveis. Uma falava de matéria, leis e medições. A outra falava de sentido, consciência e mistério. Mas essa separação nunca foi real. Ela foi criada pela limitação da linguagem e pela escolha de pontos de observação diferentes. Quando essas perspectivas se alinham, a discordância desaparece naturalmente. A ciência, quando levada até o limite mais profundo de sua investigação, não encontra objetos sólidos e separados. Encontra campos, encontra probabilidades, encontra relações, encontra algo invisível, mas fundamental, do qual tudo emerge, para o qual tudo retorna. Esse algo não é uma coisa entre outras coisas. É a base que permite que qualquer coisa exista. A espiritualidade, por outro lado, sempre apontou para essa mesma base, mas usando outra linguagem. Chamou de Deus, de fonte, de absoluto, de consciência universal. O erro nunca esteve na ciência nem na espiritualidade em si, mas na tentativa de mantê-las separadas. A ciência foi instruída a excluir significado e consciência para ser considerada objetiva. A espiritualidade foi incentivada a desconfiar da investigação racional para preservar o mistério. O resultado foi uma fratura artificial. Quando essa fratura começa a se fechar, algo essencial se torna claro. Não existem duas realidades. Existe apenas uma, observada por ângulos diferentes. O campo, como a ciência descreve, não é um espaço vazio onde partículas aparecem por acaso. É uma estrutura dinâmica, viva, repleta de potencial. Tudo que se manifesta surge desse campo e retorna a ele. Nada existe fora dele. Ele não ocupa um lugar no universo. Ele é o próprio tecido que permite que o universo exista. Quando se observa isso sem preconceito, a antiga ideia de um Deus separado começa a perder sentido. Deus não está fora das leis naturais, interferindo ocasionalmente nelas. Deus é o que as leis naturais descrevem quando são compreendidas em sua profundidade máxima. Não como regras frias, mas como expressão de uma inteligência que organiza, sustenta e dá forma à realidade. Não uma inteligência pessoal no sentido humano, mas uma inteligência intrínseca à própria existência. Quando a espiritualidade fala de onipresença, a ciência fala de campos que permeiam tudo. Quando a espiritualidade fala de eternidade, a ciência aponta para níveis da realidade onde o tempo não opera da forma comum. Quando a espiritualidade fala de criação contínua, a ciência observa manifestação constante a partir de um campo de possibilidades. São descrições paralelas do mesmo fenômeno. Esse reconhecimento muda completamente a pergunta sobre Deus. A questão deixa de ser se Deus existe e passa a ser: o que é a realidade em sua base? E quando essa pergunta é investigada sem medo, sem dogma e sem necessidade de defesa, a resposta começa a emergir de forma surpreendentemente coerente. Deus não é um acréscimo ao universo, não é uma exceção às leis. Deus é a própria estrutura que torna qualquer lei possível. Aqui, ciência e espiritualidade não competem. Elas se complementam. Uma oferece a linguagem da observação precisa. A outra oferece a linguagem da experiência direta. Juntas, apontam para algo que sempre esteve presente, sustentando tudo silenciosamente, sem jamais ter estado separado de nada. Deus não é um ser porque a ideia de ser já nasce limitada. Um ser ocupa um lugar, tem forma, intenção específica, história e fronteiras.
Tudo isso pertence ao mundo das coisas manifestadas. Quando Deus é imaginado como um ser, mesmo que infinitamente poderoso, ele ainda é colocado dentro da estrutura da realidade, como algo contido por ela. E tudo o que é contido não pode ser a origem de tudo. Esse foi o equívoco silencioso que gerou séculos de paradoxos teológicos. Quando Deus é visto como campo, esses paradoxos simplesmente desaparecem. Um campo não é uma coisa entre outras coisas. Um campo é aquilo que permite que qualquer coisa exista, se mova e interaja. Ele não está em algum lugar específico, porque tudo acontece dentro dele. Ele não começa nem termina, porque o tempo é um fenômeno que surge dentro dele. Ele não observa a realidade de fora, porque não existe fora do campo. Esse campo não é inconsciente. Ele não é mecânico. Ele não é cego. Ele é consciente por natureza, porque consciência não é algo que surge depois da realidade pronta. Consciência é a qualidade básica que permite que a realidade seja experienciada. Sem consciência, não há existência percebida. Há apenas abstração. Um universo não observado não é um universo vivido. O campo é consciência em estado fundamental. Ao abandonar a imagem de um Deus antropomórfico, algo curioso acontece. Deus deixa de parecer distante e começa a parecer íntimo demais para ser ignorado. Não íntimo no sentido emocional humano, mas íntimo porque nada está fora dele. Cada pensamento, cada sensação, cada percepção acontece dentro desse campo consciente. Não há distância real entre o que você é e aquilo que sustenta tudo. Isso resolve um dos maiores conflitos internos da espiritualidade. Como Deus pode ser infinito, ao mesmo tempo presente? Como pode ser impessoal e, ainda assim, profundamente próximo? A resposta é simples quando se entende Deus como campo. Um campo não escolhe um ponto em detrimento de outro. Ele está igualmente presente em todos. Não porque decide estar, mas porque é isso que ele é. Deus não age como um governante interferindo ocasionalmente na realidade. O campo sustenta continuamente todas as possibilidades. Ele não julga, não pune, não recompensa. Essas são projeções humanas criadas para tentar compreender algo que sempre esteve além de categorias morais. O campo apenas responde à coerência ou à incoerência dentro dele, da mesma forma que um espelho reflete que está diante dele sem intenção. Essa visão não esfria Deus. Pelo contrário, ela o torna inevitável. Deus deixa de ser uma hipótese e passa a ser a própria base da experiência. Não é algo em que se acredita, é algo em que se está. Não exige adoração, exige reconhecimento. Não pede submissão, pede alinhamento. Quando essa compreensão começa a se estabilizar, algo se ajusta internamente. A sensação de abandono desaparece. A ideia de um Deus distante perde força. O sagrado deixa de ser um lugar específico, um dia específico ou um ritual específico. Tudo passa a acontecer dentro do mesmo campo consciente, sem exceção. Se essa redefinição de Deus está encontrando ressonância em você, curta o vídeo agora como confirmação de que esse reconhecimento está se integrando. A inversão mais profunda que precisa acontecer para qualquer compreensão real surgir é esta: a consciência não é produto da matéria. A matéria é a expressão da consciência. Durante séculos, fomos ensinados a acreditar no oposto, que primeiro existe um universo físico sólido. Em algum ponto da evolução, ele acidentalmente produz consciência. Mas essa narrativa começa a falhar no momento em que se observa com atenção o que realmente está sendo experimentado. Tudo que você conhece da realidade acontece dentro da consciência. Pensamentos, sensações, percepções, memórias, emoções. Nunca houve um único momento da sua vida em que você experimentou algo fora da consciência. A ideia de um mundo totalmente independente dela é uma suposição teórica, não uma experiência direta. Ainda assim, essa suposição se tornou alicerce do pensamento moderno. Quando se investiga mais profundamente, essa estrutura começa a ruir. Não há evidência direta de que a matéria produza consciência. Há apenas correlações. Quando certas áreas do cérebro são estimuladas, certas experiências surgem. Mas correlação não é criação. Um rádio não cria a música. Ele a capta, organiza e a torna audível. Se o rádio quebra, a música não deixa de existir. Apenas não pode mais ser expressa através daquele aparelho. O cérebro funciona de forma semelhante.
Ele não gera consciência do nada. Ele localiza, filtra e foca a consciência em uma perspectiva específica. Ele permite que a consciência universal seja experimentada como um ponto individual. Isso não diminui o cérebro. Pelo contrário, revela sua verdadeira sofisticação. Ele é um instrumento de localização, não a fonte. Quando essa inversão é reconhecida, algo essencial muda na forma como a realidade é compreendida. A observação deixa de ser um detalhe passivo e passa a ser um componente ativo. Observar não é apenas olhar para algo que já está pronto. Observar é participar do processo pelo qual a realidade se manifesta. Aquilo que é observado se organiza. Aquilo que é ignorado permanece em potencial. Isso não significa que a mente individual cria o universo à sua vontade. Significa que a consciência, em sua forma fundamental, é o campo a partir do qual todas as possibilidades emergem. A matéria é uma dessas possibilidades colapsadas em forma estável. O mundo físico não é ilusão. Ele é expressão. Uma expressão condensada da consciência em padrões coerentes. Essa compreensão dissolve um medo profundo que muitos carregam sem perceber. O medo de desaparecer. Se a consciência fosse apenas o efeito colateral da matéria, então a existência seria frágil, temporária e acidental. Mas quando se reconhece que a consciência é o fundamento, a matéria passa a ser vista como um movimento dentro dela. Formas surgem, formas se transformam, mas aquilo que percebe permanece. Essa inversão não é uma crença reconfortante. É uma constatação direta quando a atenção se volta para a experiência imediata. Antes de qualquer pensamento sobre o mundo, a consciência. Antes de qualquer explicação, a percepção. Isso não pode ser negado sem que algo ainda mais básico seja afirmado. E é exatamente aqui que o entendimento começa a se tornar pessoal, não como identidade inflada, mas como clareza silenciosa. Se isso que está sendo dito faz sentido de uma forma que vai além das palavras, comente "eu reconheço" para ancorar essa compreensão no seu campo. A partir daqui, algo muda de lugar. Até agora, tudo foi conduzido no nível da compreensão. Ideias sendo reorganizadas, conceitos sendo realinhados, antigas imagens sendo desmontadas. Mas este é o ponto em que o foco se desloca. Não se trata mais de entender Deus, o campo ou a consciência como algo que pode ser explicado. Trata-se de quem você acredita ser enquanto tudo isso está sendo percebido. O movimento agora é de identidade, não de informação. Existe um momento em todo o processo de reconhecimento em que a mente começa a ficar inquieta. Ela percebe que não está mais no controle da narrativa. Até aqui, ela ainda podia observar, concordar, discordar, comparar. Agora, algo mais profundo começa a ser tocado. A pergunta deixa de ser "isso faz sentido" e passa a ser "quem é esse que está percebendo tudo isso?". Essa pergunta não busca a resposta intelectual. Ela desestabiliza a estrutura que sempre se tomou como eu. A identidade limitada não é um erro pessoal. Ela é um hábito coletivo. Desde cedo, fomos treinados a nos perceber como entidades separadas, localizadas em um corpo, olhando para o mundo externo. Essa identidade foi útil para navegar, sobreviver e interagir, mas ela nunca foi completa. O problema surge quando essa função temporária passa a ser confundida com a totalidade do que você é. Quando isso acontece, toda a realidade passa a ser filtrada por essa lente estreita. Deus vira algo distante. O sentido vira algo a ser buscado. A paz vira algo condicional. Mas essa identidade nunca foi questionada. Ela foi assumida. E tudo que foi construído sobre ela herdou suas limitações. A mudança que transforma tudo não acontece quando você adiciona uma nova identidade espiritual por cima da antiga. Não é trocar o rótulo de indivíduo por ser iluminado. Isso ainda seria a mesma estrutura, apenas decorada de outra forma. A mudança real acontece quando a identificação começa a se dissolver. Quando aquilo que sempre foi tomado como eu começa a ser visto como algo observado. Esse processo pode gerar resistência, não porque algo está errado, mas porque a identidade limitada sente que está perdendo centralidade. Ela foi o ponto de referência por tanto tempo que qualquer deslocamento parece ameaça. Mas nada está sendo tirado de você. Apenas algo está sendo colocado no lugar certo. O reconhecimento do eu real não adiciona grandeza pessoal. Ele remove a sensação de confinamento.
Não cria alguém especial. Dissolve a ideia de alguém separado. O que começa a emergir é uma percepção mais ampla, mais silenciosa, menos defensiva. Uma identidade que não precisa se afirmar porque não depende de comparação. Essa transição não exige que você faça algo específico. Ela exige apenas honestidade perceptiva, a disposição de observar a própria experiência sem se agarrar automaticamente às narrativas conhecidas. A disposição de notar que pensamentos surgem, emoções surgem, sensações surgem, mas algo permanece consciente de tudo isso. Esse algo não é um novo conceito. Não é uma ideia espiritual sofisticada. É o ponto mais óbvio, ao mesmo tempo mais ignorado da experiência. A consciência que percebe, a presença que está aqui antes de qualquer definição. É para ela que a atenção começa a se voltar agora. Nada precisa ser apressado. Nada precisa ser forçado. Esta é apenas a preparação para uma mudança de eixo, do personagem para o campo, da identidade herdada para a identidade reconhecida. O entendimento cumpriu seu papel. A partir daqui, é o reconhecimento que começa a conduzir. Você não está no universo como alguém observando algo externo. Essa é a suposição silenciosa que moldou quase toda a experiência humana. A ideia de que existe um eu aqui dentro e um universo lá fora. Mas quando essa suposição é investigada com atenção, ela começa a se dissolver. O que surge no lugar não é uma crença nova, mas uma percepção mais ampla e mais fiel à experiência direta. Tudo o que você chama de universo aparece dentro da consciência. Cores, sons, formas, distâncias, movimentos. Nunca houve um momento em que o universo foi experimentado fora da percepção. Isso não é filosofia. É observação simples. O céu aparece na consciência. O corpo aparece na consciência. Os pensamentos sobre o mundo aparecem na consciência. A pergunta então deixa de ser abstrata e se torna inevitável. Onde está esse universo? Exatamente. A metáfora do campo ajuda a estabilizar essa compreensão. Um campo não é um objeto isolado. Ele é uma totalidade contínua, dentro da qual surgem padrões locais. Uma onda não está separada do oceano. Ela é o oceano se movendo de uma forma específica, por um tempo específico. Quando a onda tenta se definir como algo separado, surge tensão. Quando reconhece que é movimento do todo, há coerência. O que você chama de indivíduo funciona da mesma forma. Não é uma entidade isolada existindo dentro do universo. É o universo assumindo uma perspectiva localizada. Um ponto de observação, através do qual o todo se experiencia. Não há um observador fora do campo olhando para ele. O observador é o próprio campo, focado temporariamente em um ponto. Isso não transforma você em algo grandioso, no sentido pessoal. Pelo contrário, remove o peso de ter que ser algo separado. A ideia de ser um pequeno tentando se orientar em um cosmos indiferente começa a perder sentido. Não porque o mundo se torna mágico, mas porque a estrutura da experiência se torna mais honesta. Quando essa percepção começa a se estabilizar, algo importante acontece. A sensação de isolamento diminui. Não porque outras pessoas mudaram, mas porque a identidade deixou de se contrair em torno de um ponto rígido. A fronteira entre dentro e fora se torna mais permeável. Não some completamente, porque ela ainda é funcional, mas deixa de ser absoluta. O observador e o observado passam a ser reconhecidos como aspectos do mesmo processo. A consciência não está olhando para o universo. O universo está se percebendo através da consciência. Isso não é uma afirmação mística exagerada. É uma descrição precisa do que está acontecendo quando a experiência é vista sem filtros conceituais herdados. Essa percepção não promete benefícios imediatos nem poderes especiais. Ela não é uma ferramenta. É uma correção de perspectiva. E como toda correção honesta, ela simplifica. A vida não precisa ser explicada em excesso. Ela precisa ser percebida com menos distorção. Você continua vivendo, agindo, sentindo, escolhendo. Mas algo muda no pano de fundo. A sensação de estar dentro de algo maior dá lugar à sensação de ser expressão desse algo. Não como ideia, mas como vivência silenciosa. O universo não está acontecendo para você. Está acontecendo como você. Não como identidade pessoal, mas como consciência em forma localizada.
Quando isso começa a ser visto, não há necessidade de convencer ninguém. Não há urgência. Há apenas uma percepção, mais ampla se tornando natural. E essa percepção não exige que você acredite nela. Ela apenas convida você a observar com honestidade onde, exatamente, a experiência está acontecendo. Quando isso é visto com clareza, a separação deixa de ser uma suposição automática e a unidade deixa de ser um conceito distante. O ego não é quem você é. Essa frase costuma gerar resistência imediata porque, ao longo da vida, tudo foi construído ao redor dele. Nome, história, memórias, preferências, medos, desejos. O ego organiza a experiência. Ele cria continuidade. Ele permite navegação. Sem essa função, seria impossível operar no mundo. O problema nunca foi o ego existir. O problema foi confundi-lo com identidade. O ego é um ponto de foco, uma lente, um centro operacional temporário através do qual a experiência acontece. Ele é necessário para agir, decidir, se comunicar e sobreviver. Mas ele não é a totalidade da consciência. Ele é uma função dentro dela. Quando essa distinção não é vista, surge sofrimento, porque uma função limitada passa a carregar o peso de representar algo infinito. Muitas abordagens espirituais cometeram um erro perigoso ao demonizar o ego. Trataram-no como inimigo a ser destruído, algo a ser eliminado ou combatido. Isso cria conflito interno, repressão e, em casos extremos, desorganização psicológica. Nada disso é necessário. O ego não precisa morrer. Ele precisa ser reposicionado. Quando o ego é visto como identidade, tudo se torna pessoal demais. Críticas ferem profundamente. Mudanças a assustam. A vida parece constantemente ameaçadora. Quando o ego é reconhecido como ferramenta, algo relaxa. Ele continua funcionando, mas deixa de ser o centro absoluto. Ele passa a servir a consciência, em vez de tentar controlá-la. Essa mudança não acontece por força de vontade. Ela acontece por observação honesta. Pensamentos surgem, emoções surgem, impulsos surgem. O ego reage, interpreta, julga, tenta proteger. Mas algo percebe tudo isso. Algo está ciente do movimento do ego. Esse algo não é o ego. Nunca foi. O reconhecimento disso não cria um vazio perigoso. Pelo contrário, cria espaço. A identidade deixa de estar comprimida em um ponto rígido e começa a se expandir naturalmente. Não no sentido de se tornar maior ou especial, mas no sentido de deixar de estar confinada. O ego continua operando, mas agora dentro de um campo mais amplo de consciência. Essa expansão não elimina a individualidade funcional. Você continua sendo você. Continua tendo preferências, personalidade, história. O que muda é a relação com tudo isso. Nada mais precisa ser defendido com tanta rigidez. Nada mais precisa ser provado. A identidade deixa de ser algo que precisa ser mantido a todo custo. Quando o ego ocupa o lugar correto, ele se torna um aliado eficiente. Ele organiza, protege quando necessário, aprende com a experiência, mas não governa, não define o valor do que você é, não determina o sentido da existência. Ele é um instrumento, não a fonte. Essa compreensão previne uma armadilha comum, a de usar ideias espirituais para inflar uma nova identidade mais sutil. Eu não tenho ego se torna apenas mais um papel. Aqui, isso não acontece. Não há substituição de identidade. Há clareza sobre funções. A expansão da identidade real não exige colapso psicológico, nem abandono da vida prática. Ela exige apenas ver com precisão o que é função e o que é fundamento. O ego é o foco. A consciência é o campo. Quando isso se torna claro, o conflito interno perde força. Você não precisa lutar contra o ego. Precisa apenas parar de pedir que ele seja aquilo que nunca foi projetado para ser. Quando isso acontece, algo se alinha silenciosamente. A experiência se torna mais leve, mais fluida, mais coerente. Não porque o ego desapareceu, mas porque finalmente deixou de carregar um peso que nunca foi dele. Até aqui, tudo que foi apresentado poderia permanecer apenas como entendimento. Ideias claras, conceitos bem organizados, percepções coerentes. Mas entendimento, por si só, não transforma a experiência.
Ele reorganiza a mente, mas não altera o ponto a partir do qual a realidade é vivida. Este é o momento em que algo precisa atravessar do plano mental para o plano vivido, não como esforço, mas como deslocamento de identidade. Existe uma diferença fundamental entre saber algo e ser a partir disso. Alguém pode compreender intelectualmente que não é separado, que a consciência é fundamental, que Deus não é externo. Mas se essa compreensão não descer para o nível da identidade, a vida continua sendo vivida a partir do mesmo centro antigo, os mesmos medos, as mesmas reações, as mesmas tentativas de controle. A realidade não responde ao que você entende. Ela responde ao que você é. A realidade é um espelho extremamente preciso. Não reflete palavras, afirmações ou desejos isolados. Reflete estado. Reflete identidade. Reflete o ponto a partir do qual a experiência está sendo organizada. Enquanto a identidade permanece contraída em um eu separado tentando melhorar, alcançar ou controlar, a realidade responde com resistência, atraso e fricção. Não como punição, mas como correspondência. Quando a identidade começa a se alinhar com o reconhecimento do campo, algo muda sem esforço. Não porque você faz algo diferente, mas porque o centro de operação se desloca. A experiência deixa de ser conduzida a partir da carência e passa a ser conduzida a partir da presença. Esse deslocamento não acontece no futuro. Ele só pode acontecer agora. O presente não é apenas um ponto no tempo. É o único ponto onde a criação ocorre. O passado só existe como memória presente. O futuro só existe como imaginação presente. Tudo o que já aconteceu e tudo o que ainda pode acontecer aparece agora, como conteúdo da consciência. É por isso que qualquer tentativa de mudar a realidade projetando algo para depois sempre falha. A criação não acontece depois. Acontece aqui. Viver a partir do campo não é entrar em um estado permanente de êxtase ou calma artificial. É algo muito mais simples e muito mais profundo. É permitir que as ações, escolhas e respostas surjam a partir de um lugar menos contraído, menos reativo, menos defensivo. Não porque você se esforça para ser assim, mas porque a identidade que precisava se defender já não está no centro. A realidade responde imediatamente a esse deslocamento, não necessariamente mudando circunstâncias externas de forma dramática, mas mudando a qualidade da experiência. O mesmo evento vivido a partir de uma identidade contraída gera sofrimento. Vivido a partir de uma identidade mais ampla, gera aprendizado, ajuste, movimento. A diferença não está no evento, está no ponto de observação. Este capítulo não é sobre técnicas para manifestar ou controlar o campo. Qualquer tentativa de controle nasce da antiga identidade. Aqui, o convite é mais sutil. É perceber que viver como campo não é algo a ser alcançado, é algo a ser permitido. E essa permissão só acontece quando a atenção retorna repetidamente ao presente, não como conceito, mas como experiência viva. O entendimento cumpriu seu papel ao desmontar estruturas falsas. Agora, a vivência começa a reorganizar naturalmente a forma como você se move pelo mundo. Não por esforço, por alinhamento. O campo não responde à tentativa, responde à coerência. E a coerência só existe no agora. Quando você para de forçar, o campo começa a responder porque o esforço excessivo sempre foi um sinal de desalinhamento, não de poder. Forçar nasce da crença de que algo está errado agora e precisa ser corrigido. Nasce da sensação de carência, de atraso, de insuficiência. E toda vez que essa sensação é emitida, ela funciona como uma instrução clara para o campo. Continuar refletindo falta. O campo não responde às palavras que você usa nem às intenções que formula mentalmente. Ele responde ao estado que sustenta essas intenções. Emoção não é um efeito colateral. Emoção é frequência, é informação. É o tom da instrução que está sendo constantemente transmitida. Quando a emoção de base é ansiedade, urgência ou controle, o campo responde com mais situações que reforçam exatamente isso. Permitir não é desistir. Permitir é sair da tentativa de controlar o resultado a partir de uma identidade contraída. É reconhecer que o campo possui uma inteligência muito mais ampla do que a mente individual, tentando calcular caminhos. Quando você permite, não está ficando passivo. Está saindo do caminho.
Está interrompendo o ruído que distorce a resposta natural da realidade. Forçar cria resistência porque parte da premissa de separação. Existe um eu aqui tentando dobrar o mundo lá fora. Permitir dissolve essa divisão. A ação continua existindo, as escolhas continuam sendo feitas, mas elas surgem de um estado mais coerente. Não há tensão desnecessária. Não há luta interna constante. A ação passa a fluir a partir de clareza, não de medo. O campo responde mais rápido quando a identidade está alinhada porque não há conflito interno na emissão. Não há mensagens contraditórias sendo transmitidas. Uma mente que diz eu confio enquanto o corpo vibra em ansiedade está instruindo o campo pela ansiedade, não pelas palavras. O campo sempre responde ao que é mais consistente. Isso não significa que emoções difíceis devam ser reprimidas. Repressão é outra forma de controle. Emoções são sinais de orientação. Elas mostram quando há alinhamento e quando há resistência. Sentir contração não é fracasso, é feedback. O erro não está em sentir. Está em tentar forçar a realidade a mudar sem ajustar o estado de onde se age. Quando forçar, diminui. Algo sutil se reorganiza. Não como milagre, mas como consequência natural. O timing melhora. As respostas se tornam mais claras. As oportunidades surgem sem tanto esforço. Não porque o campo foi convencido, mas porque a interferência foi removida. O campo sempre esteve respondendo. O ruído é que impedia a percepção. Permitir não é esperar que tudo se resolva sozinho. É agir sem carregar a ansiedade do resultado. É fazer o que precisa ser feito a partir de presença, não de urgência. A diferença é profunda, mesmo quando a ação externa parece a mesma. Esse ajuste muda a relação com o tempo. A pressa diminui. A comparação perde força. A sensação de estar atrasado começa a desaparecer. Porque quando a identidade não está mais tentando provar algo, o campo deixa de espelhar provas de insuficiência. O campo responde ao alinhamento porque alinhamento é clareza. Forçar é ruído. Permitir é coerência. E coerência sempre gera movimento natural. Não como promessa milagrosa, mas como resposta inevitável quando a identidade deixa de lutar contra a própria natureza do campo. A chave final nunca esteve no fim de um caminho. Ela esteve no começo, antes mesmo da ideia de caminho existir. Você não busca Deus porque Deus nunca esteve ausente. O que parecia busca era apenas um movimento de esquecimento tentando se corrigir. E toda vez que a consciência tenta encontrar aquilo que já é, cria distância onde não existe nenhuma. Deus nunca foi algo a ser conquistado, alcançado ou merecido. Essas ideias pertencem à lógica da separação. Pertencem à identidade que se percebe pequena, incompleta, tentando chegar a algo maior. Mas quando essa identidade começa a se dissolver, algo simples e definitivo se revela. Não há dois. Nunca houve. O que você chamou de Deus sempre foi o próprio campo da consciência se reconhecendo através de você. Lembrar não é um evento extraordinário. Não é um momento dramático, nem uma experiência que precisa ser repetida. É um ajuste silencioso e contínuo de percepção. É perceber, agora, que aquilo que está consciente destas palavras não está separado da fonte da existência. Não como crença, não como afirmação positiva, mas como evidência direta. Você está aqui, consciente, presente. Antes de qualquer pensamento sobre Deus, a consciência. Isso nunca faltou. A chave final não adiciona algo à sua vida. Ela remove o esforço desnecessário. Remove a ideia de que você precisa se tornar algo diferente para tocar o sagrado. Remove a narrativa de que há um ponto futuro onde tudo finalmente fará sentido. O sentido não está no futuro. Ele emerge quando a identidade está alinhada no presente. Estabilizar-se como campo não significa abandonar a vida humana. Significa viver a vida humana a partir de um centro mais amplo. O corpo continua. A personalidade continua. As escolhas continuam. Mas o peso de ter que provar, controlar ou alcançar começa a cair. A vida deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma expressão. Quando você se lembra, não há necessidade de convencer ninguém. Não há urgência em declarar verdades. Não há ansiedade em chegar lá. O reconhecimento se torna simples, funcional, silencioso. Ele não grita, ele sustenta. E a partir desse lugar,
Tudo começa a se reorganizar naturalmente, não porque você força, mas porque não está mais resistindo. Deus não está em algum lugar esperando que você chegue. Deus está no próprio ato de perceber. Está na consciência que lê, escuta, sente e presencia. Está no agora, sempre esteve. O esquecimento foi apenas uma contração temporária da atenção. A lembrança é o relaxamento dessa contração. Essa é a chave final porque não há outra depois dela. Não há próximo nível, próxima técnica, próximo segredo. Há apenas aprofundamento na mesma verdade simples. Você é o campo consciente vivendo uma experiência localizada. E quanto mais isso é reconhecido, menos precisa ser explicado. Nada precisa ser carregado adiante além disso. Não como conceito, mas como postura interna, como identidade silenciosa, como presença. E se este fechamento encontrou ressonância em você, compartilhe isso com alguém que precisa ouvir antes que essa linha do tempo se feche e se inscreva.